Hoje é dia 13 de janeiro de 2015, são 14 horas e 15 minutos, estamos dentro do horário regimental, estando presentes a esta sessão o desembargador Eric Simões, titular, o desembargador Paz Barreto, substituindo o desembargador Jorge Américo Pereira de Lira, e na presidência o desembargador Fernando Cerqueira Norberto, titular da Câmara. O Ministério Público está representado pela Procuradora de Justiça, doutora Érica Lopes. Assim, dou por instalada a sessão da primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Logo de início, coloco a apreciação de Vossas Excelências a ata da última sessão realizada no dia 6 de janeiro último. Se houver alguma observação a fazer, espero que se manifeste agora. Caso contrário, passo a assinar e a devolver à Secretaria. Senhores desembargadores, eu pergunto se temos algum feito fora de pauta. Desembargador Eric, tem? Desembargador Ricardo Paz Barreto? Tem um. Bom, se Vossas Excelências não se importam, nós temos um costume aqui sempre de deixar os feitos fora de pauta para após a pauta, porque nós podemos fazer por listagem, e aí seria mais rápido. Então, se todos concordam, eu chamaria já o primeiro feito da pauta, em condições de julgamento. Então... Exato. Então, vamos lá. Que é um pedido de sustentação oral, com pedido de preferência com sustentação oral de ambas as partes, né? Muito bem. Então, nós vamos chamar esse feito. Tem preferência sobre os demais. Trata-se do número 21 da pauta. O feito número 21 da pauta é a apelação cível 349.686, dígito 4, juiz de origem 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Dr. Viana Ulisses, apelante Sony Music Entertainment do Brasil Limitada, advogado Dr. Roberto Trigueiro Fontes, apelado do Estado de Pernambuco, procurador Dr. Marcos Antônio de Vasconcelos. O Ministério Público que atuou nesse feito foi a Procuradora de Justiça, a doutora Lúcia de Assis. Trata-se, senhores, o feito está cometido à relatoria do desembargador Fernando Cerqueira e, relatando o feito, tenho a dizer que trata-se de apelação cível, interposta pela Sony Music Entertainment do Brasil Limitada, contra os termos da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedente a ação anulatória de lançamento fiscal que objetivava desconstituir o auto de infração número 136, 1370, 23, dígito 5, lavrado pela Fiscalização Tributária Estadual. No bojo da ação anulatória, ajuizada, a apelante, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária,
era responsável pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes. A empresa destacou que nas situações em que as mercadorias encaminhadas aos clientes eram devolvidas em virtude de defeito ou eventuais equívocos e retornavam ao estabelecimento da apelante, o fato gerador presumido não se realizava e, portanto, não há que se falar na incidência de ICMS e na situação do desfazimento da operação de venda, quando a mercadoria não era sequer recebida. Não se pode exigir o tributo devido à previsão de ressarcimento do crédito na forma do Decreto 19.528 de 1996. O juízo de primeiro grau entendeu pela impossibilidade da apelante se utilizar de crédito de ICMS em substituição, uma vez que este pertence ao contribuinte substituído, conforme a Lei Complementar número 87 de 1996, corroborada pela Lei 11.408 de 1996. Verificou ainda que a apelante não observou o procedimento previsto nos artigos 24 e 25 do Decreto 19.528 de 96, ao incluir indevidamente o ICMS substituição nas notas fiscais de devolução, desrespeitando também a cláusula 8ª do Convênio ICMS 81/93, a qual dispõe que o sujeito passivo, por substituição, observará as normas da legislação da unidade da federação de destino da mercadoria. Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, alegando, em primeiro lugar, uma preliminar de nulidade da sentença, uma vez que o juiz o ACOR deixou de analisar as conclusões da perícia. Em segundo lugar, que houve violação clara e frontal do artigo 535, 1 e 2 do Código de Processo Civil, pois, a despeito da oposição de embargos de declaração, o órgão julgador deixou de se pronunciar sobre ponto vital à solução da lide. Em terceiro lugar, o caráter citra petita da sentença, por não ter apreciado os argumentos relativos às operações em que as mercadorias foram devolvidas antes de serem recebidas no estabelecimento do comprador. Quarto, o caráter confiscatório da multa de 200% imposta ao auto de infração. E, por último, o excesso na fixação dos honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor da causa. As contrarrazões pugnam pela manutenção dos termos decisórios, apontando que foram administrativamente excluídos do lançamento os valores relativos às operações de desfazimento da venda antes de terem sido as mercadorias recebidas pelo estabelecimento comprador e que, nas hipóteses da devolução da mercadoria, o direito à restituição é do contribuinte substituído. Nessa instância, o Ministério Público emitiu cotas, folhas 748 e 749, reconhecendo a ausência de interesse primário em atuar. Senhores desembargadores, senhora procuradora, é o relatório que me cumpre trazer sobre a questão em foco e nós temos aqui dois pedidos de sustentação oral. Um do apelante, Sony Music, não é? E o outro... Não. É o mesmo, né?
E o outro do Estado de Pernambuco, não é isso? Muito bem. Então, me parece que pediram para fazer sustentação oral, mas não estou vendo ninguém na tribuna. Eu peço que, por gentileza, Excelência, possa vestir a... Eu vou pedir a Vossa Excelência que decline o seu nome, o número de ordem e a parte a quem defende para registro na taquigrafia. Vossa Excelência, a partir deste momento, tem 15 minutos. Boa tarde, Excelências. Meu nome é Leonardo Alfradique Martins, meu ABRJ 98995, patrocino a Sony Music apelante nestes autos. Eminentes desembargadores, doutor representante do Ministério Público, senhor desembargador relator, obrigado pelo detalhado e completo relatório, que muito facilita a exposição, que serei bastante breve, que pretendo fazer aqui da tribuna. O assunto, como visto, versa basicamente sobre o direito de crédito, numa operação de venda de mercadorias sujeitas a ICMS substituição tributária, eram CDs, compact discs, vendas essas que não se efetivaram. A venda pelo direito civil se efetiva quando o comprador a recebe. No caso, estamos falando de compras que não foram efetivadas, ou seja, não chegaram ao seu destino. Chegaram, sim, ao Estado de Pernambuco, mas os clientes não receberam, os destinatários pernambucanos dessas vendas não receberam as mercadorias. Tanto isso é fato, que as notas de retorno dessas mercadorias não foram emitidas pelos clientes pernambucanos, foram emitidas pela própria Sony Music. E o porquê fez a Sony Music essas notas de retorno ao seu estabelecimento fluminense dessas mercadorias que não foram recebidas aqui pelos clientes pernambucanos? Porque já havia antecipado o ICMS sobre essas vendas, vendas essas, novamente, que não ocorreram. Então, senhores, eu vou pedir vênia, a questão de direito parece muito simples, porque a questão de crédito tributário do ICMS, tem direito de crédito quem pagou ou quem suportou o ônus. O que eu vou tentar demonstrar aqui com evidências concretas que já constam dos autos, como de rigor, é de que, de fato, essa questão é incontroversa, de que não houve o suporte do ônus desse ICMS-ST pelos substituídos pernambucanos, de maneira que legitimar a eles a apropriação de crédito seria o mesmo que dizer você tem um crédito sem mesmo ter pago, sem mesmo ter feito uma compra. Nesse aspecto, eu cito as folhas 500, um longo laudo pericial que foi feito, em que o doutor perito assim se pronuncia. O caso em questão é que a autora, substituto tributário, recolheu os impostos antecipadamente no momento das remessas das mercadorias. E como as empresas, e aí ele já está falando das destinatárias pernambucanas, devolveram as mercadorias não pagas, ou seja, eles nunca pagaram, nunca houve venda. Eu tentei vender, e quando chegou aqui, os clientes não concluíram a compra. De maneira que eu antecipei imposto de uma operação que não ocorreu. Isso está dito, confirmado pelo perito, que inclusive veio ao estabelecimento, ou melhor, foi ao estabelecimento da Sony. Hoje, essa fábrica fica no Rio de Janeiro. Ele esteve lá no Rio de Janeiro por alguns dias fazendo perícias fisicamente nos documentos. E ele assim diz: a autora adquiriu o direito de solicitar a restituição ou lançar como crédito os valores recolhidos por ela. Eu vou dizer mais. Essa questão ganha foro, de fato, incontroverso nos autos, porque também da sentença pode-se ler: as notas fiscais de devolução contiveram o ICMS substituição, entendendo a autora estar no direito de se creditar dos tais valores. Ou seja, o que diz aqui a sentença, senhores, é de que eu, Sônia, vendi a mercadoria para Pernambuco, meus clientes não
efetivaram a compra, ou seja, não receberam, tá, por razões distintas, e eu, para desfazer essa operação, que não ocorreu, já que os produtos estavam aqui, que ICMS tinha sido recolhido a Pernambuco, eu emiti como substituto tributário notas de devolução, e notas de devolução essas, como de rigor, com destaque do ICMS. Se houve destaque na vinda, tinha que haver destaque na volta para que a não cumulatividade, né, se fizesse presente, sob pena de estar havendo cumulatividade, de se recolher 2 ICMS numa mesma operação, que sequer ocorreu. Senhores, essa questão é de tal forma verdadeira e procedente, que nos memoriais que deixei sobre as mesas dos senhores agora, eu anexo um acórdão do Tribunal Administrativo do Estado de Pernambuco, tá, numa autuação em tudo absolutamente idêntica a essa, tá, inclusive mesma parte. Tá, fui eu, Sony Music, o autuado, e pela ementa, que eu peço novamente, Gênia, para ler um pequeno trecho, tá, se diz assim: o decreto 28368/05 passou a permitir que, a partir de 1/10/2005, os substitutos tributários, a Sony Music, mantivesse como crédito seu o ICM, substituição tributária, decorrente de operações de devolução de mercadorias pelos substituídos. No caso, trata-se, aí ele bota um ponto, desculpa, no caso, trata-se de ato não definitivamente julgado, devendo a lei nova ser aplicada a fato pretérito. Tá, e para que não digam que a questão fática desse precedente, que em tudo confirma, de que se a Sony Music não é a parte legitimada para apropriar esse crédito, nem os substituídos podem ser. Né? Não que eles estejam pleiteando esse crédito, que de maneira alguma pleitearam, porque sequer receberam essas notas fiscais dessas vendas, sequer constam da escrita dos destinatários pernambucanos, porque a venda não houve. Né? E eu leio um relato, um trecho do relato desse precedente administrativo. Ao comercializar mercadorias, às vezes o negócio é desfeito e as mercadorias retornam com a própria nota da empresa, ou seja, da Sony Music. E nos casos de devolução, o substituído emite nota com destaque do ICMS substituto. Tá? Ou seja, justamente para dizer assim, olha, ainda que quando eu recebo essas mercadorias, tá, eu devolvo para você, Sônia, porque eu não pedi essas mercadorias, ou pedi em quantidades ou produtos distintos, com o ICMS, porque eu não vou reconhecer isso como uma operação de compra. Então, senhores, com base nesses fatos, é que entende a apelante, tá, de que se houve algum equívoco, tá, equívoco esse pode ter sido até de procedimento ou de forma, por não constar isso ou aquilo da nota fiscal, mas dizer que questões formais legitimam a glosa de crédito para exigir tributo sobre uma não operação mercantil, nos parece bastante equivocado. A outra questão que eu gostaria de destacar aqui da tribuna, tá, diz respeito à multa de 200%. Tá? Embora a multa, de fato, esteja prevista no regulamento, na legislação pernambucana, tá? Não é esse o fundamento que vem sendo desenvolvido pela apelante desde a exordial. O que se diz é que essa multa de 200%, no caso concreto, ela é absolutamente exorbitante, desproporcional, nada razoável e acaba sendo confiscatória. Tá? Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal tem de longa data cedido a jurisprudência que diz que multas, quando não haja intuito de fraude, intuito de dolo, o que é incontroverso nos autos, porque não houve nenhuma acusação nesse sentido, até porque não se tratava de qualquer ilicitude, a jurisprudência do Supremo Tribunal ela é copiosa, tá, em desconstituir multas desses percentuais, e até cito como exemplo, na legislação do Estado do Rio, há anos atrás havia uma multa de 300%, também para infrações tributárias, tá, e o plenário do Supremo, como mantendo sua jurisprudência, tá, decretou a inconstitucionalidade dessa multa justamente por entender que ela tinha caráter abusivo e confiscatório. Então, por essa razão, ainda que se entenda que a apelante não faz jus ao direito ao crédito sobre vendas que não ocorreram, como se está destacando aqui da tribuna,
Se pede é que a multa de 200% seja ou desconstituída por completa ou, quando muito, estabelecida em patamares que Vossas Excelências entendam razoáveis. Assim, me despeço e agradeço a atenção. Boa tarde. Vossa Excelência usou de 9 minutos do seu tempo. Eu agradeço os subsídios trazidos e me parece que o senhor Procurador do Estado de Pernambuco, eu peço a Vossa Excelência que decline o seu nome, não é necessário o número de ordem, por ser Procurador do Estado, e somente a parte a quem defende, que é o próprio Estado de Pernambuco, mas apenas para fins de registro na taquigrafia. Seu nome e a parte a quem defende. Vossa Excelência tem a palavra, tem 15 minutos. Boa tarde, Excelência e demais presentes. Meu nome é Aldo Bernardo da Silva Júnior e eu represento o Estado de Pernambuco. Inicialmente, Excelência, é importante destacar que o feito em questão ele abrange duas situações fáticas extremamente distintas. Primeira, o desfazimento de operação de venda, ou seja, quando a mercadoria retida pelo orapelante, por algum motivo, não foi recebida, não foi aceita no estabelecimento adquirente. E uma outra situação, que seria a devolução de mercadoria, hipótese em que ela chegou a ser entregue no estabelecimento adquirente. Com relação a esse primeiro caso, a sentença de base reconheceu que nos casos de retorno de mercadoria antes de seu recebimento pelo comprador, a apelante não teria interesse de agir, porque seus créditos referentes a tais situações foram expurgados do lançamento, quando da análise de impugnação administrativa do contribuinte no âmbito do TAT. Perfeito? Com relação ao mérito em si da demanda, o Estado tem a esclarecer que a controvérsia reside na possibilidade de utilização de crédito de ICMS substituição tributária pelo contribuinte substituto, em decorrência de devolução de mercadorias que já tinham sido recebidas no estabelecimento adquirente, contribuinte substituído. Inicialmente, cumpre mencionar que a legislação complementar, Lei 87/96, a famosa Lei Candir, em seu artigo 10, assegura ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. No mesmo sentido, inclusive com relação bastante semelhante, são as prescrições do artigo 19, inciso 1, alineada à Lei Estadual 11.408/96. Regulamentando tal ato normativo, o Decreto 19.528/96 dispõe em seu artigo 24.1, literalmente que, ocorrendo a devolução da mercadoria pelo contribuinte substituído, a nota fiscal relativa a essa operação conterá, até 30 de setembro de 2005, período abrangido pela autuação em tela, apenas o valor do ICMS normal, e o ICMS relativo à substituição tributária será mantido como crédito fiscal do contribuinte que proceder à devolução da mercadoria. Por sua vez, o convênio ICMS 81/93 estabelece normas gerais a serem aplicadas a regime de substituição tributária, instituídos por convênios ou protocolos firmados entre o Estado e o Distrito Federal, prevê em sua cláusula 8ª que o sujeito passivo por substituição observará as normas da legislação da unidade da federação de destino da mercadoria. De toda a legislação agora mencionada, posso estabelecer duas premissas. É o contribuinte substituído quem faz jus da restituição ou crédito fiscal em razão da devolução de mercadorias. E 2, o sujeito passivo por substituição deve observar as normas da unidade federada de destino da mercadoria, em caso a legislação pernambucana. Por ocasião das vendas realizadas pela recorrente, o ordenamento jurídico pátrio lhe atribui, além da obrigação de recolher o ICMS próprio de sua operação de saída, a condição de substituto tributário, ou seja, responsável tributário, por recolher antecipadamente o ICMS devido pelo comprador, que seria o contribuinte substituído. Noutras palavras, a apelante deve recolher 2 tipos de ICMS, um como contribuinte de direito do imposto e outro retido na fonte em substituição tributária para frente, isto é, de forma antecipada o ICMS que seria devido pelo adquirente nas operações de vendas ao consumidor final. No caso em comento, a recorrente foi autuada porque se utilizou de crédito de ICMS retido por substituição tributária, que, conforme a legislação antes apontada, pertence ao contribuinte substituído. De acordo com a legislação de regência, portanto, a devolução de mercadoria autoriza o substituído a se creditar do imposto retido em virtude da substituição. Nesse contexto, eventual encontro de contas entre o substituto e o substituído deverá ocorrer na esfera privada, sem que isso produza quaisquer efeitos quanto à responsabilidade tributária, a teor do que dispõe o artigo 123 do CTN.
E nem poderia ser diferente. Em primeiro lugar, porque o valor do ICMS substituição tributária foi apenas retido pela apelante, uma vez que repassado no preço ao contribuinte substituído, que arcou com seu ônus financeiro. Em segundo, porque é patente o risco de que tanto o substituto como o substituído se utilizem do mesmo crédito. Não é por outro motivo que a legislação precisa indicar quem seria o titular do crédito nas hipóteses de devolução de mercadorias. Caso contrário, poderia haver o creditamento em duplicidade em prejuízo dos cofres estaduais. Assim, está-se apenas conferindo o direito de crédito a quem detém sua titularidade, sem que se possa falar em violação ao princípio constitucional da não cumulatividade. No ponto, oportuno destacar que em recente julgamento, realizado no dia 4 de novembro de 2014, esta mesma colenda da Primeira Câmara de Direito Público, analisando os autos da apelação civil 310.231, dígito 4, cujo acórdão se encontra pendente de publicação, decidiu em caso idêntico pela inexistência de direito de crédito da fornecedora de automóveis, BMW do Brasil Limitada, em caso de devolução de veículos pelas concessionárias revendedoras. Com relação à insurgência a respeito da multa por ter feição confiscatória, é importante destacar que a multa aplicada foi legalmente prevista e não acarreta confisco, uma vez que não se pode cogitar no presente caso que, em virtude da penalidade imposta, o patrimônio do contribuinte seria transferido por via indireta à Fazenda Pública. Ao vedar a utilização do tributo com efeito confisco, a Constituição Federal proíbe a instituição de gravames excessivamente onerosos, capazes de comprometer o patrimônio ou a propriedade do contribuinte. Em outras palavras, o tributo não pode acarretar os mesmos efeitos que o confisco geraria. Nesse contexto, não é o valor percentual da penalidade em si que daria ensejo ao reconhecimento de efeito confiscatório, mas sim o impacto desse percentual no patrimônio do contribuinte em cada caso concreto. Por outro lado, não é demais lembrar que, diferentemente das multas moratórias, que objetivam compensar o credor pelo atraso no pagamento da obrigação, as punitivas constituem sanções que, devendo ser elevadas, com o fim de punir adequadamente e desencorajar o cometimento de ilícitos. A penalidade ora imposta é nitidamente punitiva de conduta ilegal praticada pela apelante, que, aliás, não logrou demonstrar que, no presente caso, o valor aplicado lhe impede de concorrer no mercado ou inviabiliza suas atividades econômicas. Em suma, a multa imputada se mostra proporcional à gravidade da infração e ao valor envolvido, e não onera excessivamente o patrimônio ou impossibilita o desempenho de operações comerciais da recorrida. Com firme nessas razões, o Estado de Pernambuco postula, reitera o pleito de rejeição do apelo, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, uma vez que devida e adequadamente fundamentada. Obrigado, Excelências. Vossa Excelência usou 8 minutos e 42 segundos do seu tempo. Passo, então, a proferir o voto e agradeço os subsídios trazidos aos eminentes julgadores desta Corte. Em primeiro lugar, eu, aqui no relatório, tratei que havia uma preliminar de nulidade da sentença por desconsideração da prova pericial. E é sobre ela que eu vou discorrer nesse momento. A apelante, que é a Sony Music Entertainment do Brasil, alega que o juízo de primeiro grau incorreu em grave nulidade ao deixar de analisar as conclusões da perícia judicial. Sustenta que, ao proferir a referida sentença, sem considerar ou ao menos manifestar-se acerca das acertadas conclusões do exame pericial, deixou de apreciar relevantes questões necessárias para a correta e integral prestação jurisdicional provocada pelo apelante. É necessário observar que a perícia contábil é meio de prova que apenas visa auxiliar o juízo, não vinculando a formação do convencimento do julgador, que pode até mesmo julgar a lide de modo contrário às conclusões apontadas na prova técnica ou pericial. Não há que se falar, portanto, em nulidade de sentença, porque o doutor juiz não concordou com o entendimento exposto pelo perito. Em segundo lugar, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reza que o magistrado não se vincula ao laudo técnico, podendo decidir no sentido contrário quando houver outros elementos nos autos
que balizem o seu convencimento. Assim, observo que é inexistente a alegada nulidade da necessidade recorrida, uma vez que o doutor juiz considerou a realização da perícia, contudo, o perito concluiu que a empresa faz jus ao recebimento dos créditos em sentido contrário ao da legislação pernambucana. Então, eu cito aqui a norma do Estado de Pernambuco. Regime de substituição tributária, legalidade, base de cálculo do ICMS, inclusão do IPI e do frete, aproveitamento indevido de crédito por devolução não comprovada. CDA, requisitos contidos no artigo 2º e 2º da Lei e parágrafo 2º da Lei 6.830 de 1980. Presunção de liquidez e certeza não ilididas. Livre convencimento do juiz, artigo 436 do Código de Processo Civil. Reconhecida a legalidade do regime de substituição tributária, constatado o recolhimento a menor do ICMS pela não inclusão do IPI e do frete, estes efetivamente antes pagos, a sua base de cálculo, constatado ainda o aproveitamento indevido de créditos por não comprovadas devoluções de mercadorias, há de se manter as exigências tributárias impugnadas. Não há nulidade na sentença que desconsidere prova pericial, sobretudo se a convicção do juiz pôde repousar em outras provas dos autos. Artigo 436 do Código de Processo Civil. Em resposta aos quesitos elaborados pelo apelante, o perito confirmou se tratar de hipótese de devolução de mercadorias pelo comprador, após a entrada da mesma em seu estabelecimento, tendo as notas de devolução confirmado o destaque do ICMS, substituição, em desacordo com o procedimento previsto no Decreto 19.528 de 1996. Sob tais fundamentos, o meu voto é proferido no sentido de ser conhecida e rejeitada a preliminar de nulidade de sentença por desconsideração da prova pericial. É assim que voto e submeto à apreciação do colegiado. Tem revisão não, desembargador? Todos concordam? Nesse não tem revisão. Não. Só a relatoria. Todos concordam? Muito bem. Então, decisão. Por unanimidade, a turma conheceu e rejeitou a preliminar de nulidade de sentença por desconsideração da prova pericial. Outra prejudicial de mérito trazida é sobre a nulidade da sentença por julgamento citra petita. Com relação ao caráter citra petita da sentença, no que se refere à situação em que ocorre o desfazimento da venda antes do recebimento da mercadoria, observa-se que o magistrado se referiu expressamente a essa hipótese, como pode ser visto no excerto abaixo, extraído da sentença, as folhas 656 a 658. Disse o doutor juiz: observa-se, consequentemente, duas realidades distintas: devolução de mercadorias que entraram no estabelecimento do substituído e retorno de mercadorias que não entraram, em razão do desfazimento de operações de compra e venda.
Em relação à segunda hipótese, que é o retorno das mercadorias que não entraram, em razão do desfazimento de operações, o Tribunal Administrativo Tributário de Pernambuco já se pronunciou, conforme folhas 387 a 392, julgando o auto de infração improcedente quanto à autuação correspondente. Não há interesse de agir, portanto, quanto a essa parcela do auto de infração. Fecho aspas. E volto à minha apreciação da preliminar. Sabe-se que ao juízo monocrático cabe a função de aplicar a lei ao caso concreto, e o instrumento utilizado pelo mesmo é a sentença, que deve ser devidamente fundamentada. Portanto, pela leitura da decisão recorrida, considero que o magistrado de piso expôs suficientemente os fundamentos de fato e de direito que formaram a sua convicção, satisfazendo a prestação jurisdicional pedida e preenchendo os requisitos legais, sendo incabível na espécie afirmar que a nulidade por ser citra petita, em razão da não menção expressa a todos os pedidos contidos na exordial. Assim, o meu voto é proferido no sentido de ser conhecida, também conhecida e rejeitada essa preliminar de nulidade de sentença por julgamento citra petita. Coloco em apreciação. Todos concordam? Vossa Excelência não conhece ou rejeita? Conheço e rejeito. Decisão por unanimidade, a turma conheceu e rejeitou a preliminar de nulidade de sentença por julgamento citra petita. No mérito, senhores desembargadores, senhora procuradora, o cerne da questão trazida à apreciação deste órgão fracionário cinge-se à análise da utilização de crédito de ICMS relativo às notas fiscais de devolução de mercadoria e desfazimento dos negócios realizados, regulamentado pelo Decreto 19.528, de 1996, o qual consolida normas relativas ao regime de substituição tributária e dispõe sobre hipóteses de antecipação do ICMS, inclusive na importação. No caso em questão, a empresa que se dedica à comercialização de fonogramas, que são conhecidos por CDs, em diversos estados da Federação, ingressou com a vertente ação postulando a anulação de dívida fiscal constante do auto de infração contra ser lavrado, sob o fundamento de que se apropriou devidamente do crédito de ICMS, substituição das notas fiscais emitidas por ocasião das vendas realizadas. A substituição tributária em relação às operações subsequentes caracteriza-se pela atribuição a determinado contribuinte pelo pagamento do valor do ICMS incidente nas subsequentes operações com a mercadoria, sendo devido e recolhido ao estado onde está localizado o estabelecimento destinatário. Compulsando os autos, verificamos que o auto de infração foi elaborado em observância aos requisitos legais, posto que a apelante, além de não efetuar o recolhimento do ICMS a título de substituição tributária, se creditou indevidamente de tais créditos pelo fato das mercadorias
envolvidas nas referidas operações terem sido devolvidas pelo adquirente, uma vez que cabe ao substituído tributário o direito de tal creditamento no caso de não ter se realizado o fato gerador do tributo, de acordo com a legislação pernambucana, que deve ser seguida pelo sujeito passivo. Sobre essa matéria, já se posicionou esta Corte em caso semelhante, conforme se depreende do seguinte julgado: tributário, constitucional, ação ordinária, ICMS, substituição tributária, fato gerador, direito de creditamento cabe ao substituído tributário, aplicação da legislação tributária do Estado do destino da mercadoria, em caso Pernambuco, improcedência do pedido, manutenção da sentença, negado provimento ao recurso. Esse acórdão é da relatoria do desembargador Luiz Carlos Figueiredo, da Primeira Câmara de Direito Público, em julho de 2010. Cumpre esclarecer que a devolução e o desfazimento dos negócios são hipóteses distintas, que na legislação pernambucana tem disciplina própria. Segundo informações constantes no informativo da Secretaria da Fazenda sobre as regras gerais do regime de substituição tributária, disponível em seu site, o desfazimento do negócio ocorre antes da entrega da mercadoria no estabelecimento de destino. E a devolução é a operação através do qual o destinatário da mercadoria faz o retorno da mesma ao remetente após o seu recebimento. Então, são situações diferentes. Uma é o desfazimento, mas não entrou no estabelecimento substituído. A outra entrou, houve o creditamento e houve a devolução. Ocorrendo a devolução da mercadoria pelo contribuinte substituído, que é o caso, nos termos do artigo 24 do Decreto 19.528 de 1996, cabe a restituição do imposto sobre quem recair o ônus do desembolso. Vejamos. Artigo 24. Ocorrendo devolução de mercadoria pelo contribuinte substituído, nos termos dos artigos 677 a 683 do Decreto 14.876, de 12 de março de 91, e alterações, a nota fiscal relativa a essa operação conterá, primeiro, até 30 de setembro de 2005, apenas o valor do ICMS normal e o ICMS relativo à substituição tributária será mantida como crédito fiscal do contribuinte que proceder à devolução da mercadoria. Segundo, a partir de outubro de 2005, o valor do ICMS normal e o valor do ICMS relativo à substituição tributária, podendo o contribuinte, em substituição à indicação do referido valor do imposto relativo à substituição tributária, mantê-lo como crédito fiscal. Esse é o Decreto 28.368 de 2005, que modificou o anterior 14.876 nesse sentido. Na hipótese, são discutidos os créditos do período de fevereiro de 96 a outubro de 2000. Aplicando-se, portanto, as disposições do inciso 1º do artigo que eu acabei de citar. A Lei Complementar 87 de 1996, em seu artigo 10, assegura ao contribuinte substituído restituição do ICMS em casos de devolução de mercadorias. O julgador portou-se bem ao decidir na sentença atacada pela validade do lançamento, pois a nota fiscal de devolução da mercadoria deveria conter apenas o ICMS normal, sendo o ICMS
de substituição, mantido como crédito fiscal do contribuinte substituído. Importante observar que, relativamente à sistemática da substituição, os Estados e o Distrito Federal estão autorizados a estabelecer a forma de ressarcimento, fato que recomenda a formalização de consulta junto à Secretaria de Fazenda para esclarecimentos dos procedimentos a serem adotados segundo a legislação de sua competência. No tocante à aplicação da multa no percentual de 200%, entendo que a mesma apresenta feição confiscatória, denotando abusividade. A Constituição Federal, em seu artigo 150, inciso 4º, é expressa ao se referir à vedação do caráter confiscatório dos tributos. Por sua vez, diversos doutrinadores e parte da jurisprudência defende a aplicação do princípio do princípio do não confisco à multa fiscal. Isso porque a própria multa, que é uma penalidade, muito embora não seja previsto na legislação tributária, mas o instituto do não confisco é aplicada a ela em razão de ela ser decorrência do próprio tributo. Por um lado, as penas pecuniárias devem ter aptidão para tornar claramente desvantajosa a opção pela sonegação e devem ser suficientemente altas para tornar desinteressante o risco de não obedecer fidedignamente à legislação tributária. Contudo, é necessário guardar a proporcionalidade. Não se pode aplicar multas acima do valor da própria operação. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. Precedentes e números, relatoria do ministro Xavier de Albuquerque, no recurso especial 91.707 de Minas Gerais. Cito também o ministro Moreira Alves, no recurso extraordinário 49.2842 do Rio Grande do Norte, e o ministro Joaquim Barbosa, na ação direta de inconstitucionalidade número 551. No mesmo sentido, o ministro Gilmar Galvão, todos eles entendendo o caráter confiscatório da penalidade fiscal, acima de 100% ou acima do valor da própria operação que resultou o tributo. Deve-se observar que a multa moratória deve ser aplicada de acordo com a capacidade contributiva do responsável tributário e não pode funcionar como meio de inviabilizar a atividade econômica, de modo a comprometer a geração de empregos e negócios. Entendo, portanto, que a multa deve ser reduzida por assumir caráter confiscatório, reduzindo-a para 70%, entendo que atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, atingindo o propósito da sanção e está de acordo com a jurisprudência desta Corte. A outra modificação que devo suportar na sentença exarada restringe-se ao percentual fixado referente à condenação dos honorários advocatícios, que tenho como excessivo, à luz do disposto nos artigos 20 e 125, primeiro do Código de Processo Civil, dado que a verba honorária imposta ao autor no percentual de 10% sobre o valor da causa, equivalendo a um valor superior a R$500 mil, é exorbitante, impondo-se a sua redução para 3% sobre o valor atribuído à causa, que não se mostra aviltante e bem remunera o trabalho desenvolvido pelo causídico neste feito. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual, a teor do disposto no artigo 20, caput do Código de Processo Civil,
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários de forma razoável. Esta verba honorária será devida também nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. Com efeito, ressalte-se que não está o juiz adstrito aos limites indicados no parágrafo 3º do referido artigo, mínimo de 10 e máximo de 20. Ele deve observar o binômio proporcionalidade, razoabilidade. E, nesse sentido, eu trago diversos arrestos da relatoria da ministra Eliana Calmon, do ministro Og Fernandes, do desembargador Egídio Giacoia, do Tribunal de Justiça de São Paulo, enfim. Por todo o exposto, senhores, encerrando a exposição da opinião que aqui trago, que é chamada no direito brasileiro de voto, mas é a opinião do julgador para o colegiado, o meu voto é no sentido de dar parcial provimento à apelação, mantendo-se o mérito e reformando apenas para reduzir a multa aplicada para 70% e no atinente ao percentual de verba honorária também deve ser fixada em 3% sobre o valor da causa, mantendo-se os demais termos da sentença. Esse é o meu voto. Eu li compassadamente para que pudesse ser aquilatado, especialmente em relação à matéria de mérito, que faz realmente a diferença entre desfazimento de negócio e devolução da mercadoria recebida. Então, esse é o meu voto, senhores, coloco em discussão. Senhor presidente, eu apenas indago qual foi o valor da causa atribuída. 5 milhões. Aproximadamente 5 milhões. Aproximadamente 5 milhões. E Vossa Excelência fixou em 3%. Do 3% do valor atribuído à causa. Esses os honorários. Né? Porque entendo que, apesar de o processo estar volumoso assim, ele também demandou questões objetivas. Né? Estamos ainda em segundo grau. Portanto, eu entendo que uma redução de valor é mais que trazer ao limite da razoabilidade e proporcionalidade ao trabalho que foi efetuado aqui. Não é que não mereça, o profissional pode cobrar o valor que entender que vale o seu trabalho, mas quando o julgador está realmente adstrito à visão do que houve, do conteúdo e do volume de trabalho realizado tecnicamente na causa, é evidente que se aplicássemos a multa de 10%, quer dizer, mantivéssemos, aliás, os honorários em 10%, conforme foi fixado pelo julgador de piso, estaríamos realmente aterrissando em um campo bastante fértil, né, de permitir que os honorários fossem realmente bastante significativos. Então, eu acredito que, no meu entendimento, a redução foi mais para adequar a proporcionalidade do trabalho. Mas continua em discussão. Só confirmando, o feito é de 2002, não é? O feito originário é de 2002, 2002. Não é isso? Satisfeito. Então, posso declarar que... Não, eu estou aguardando para votar. Muito bem. Então, dou a palavra ao desembargador Éric, já para proferir o seu voto. Senhor presidente, já julgamos algumas questões similares à presente, e meu voto coincide com o de Vossa Excelência no mérito e também em relação à redução de 70% já matéria pacificada nas câmaras, inclusive no grupo de câmara. E o percentual de honorários advocatícios entendo que deva ser reduzido para o percentual
fixado por Vossa Excelência. Acompanho o voto. Desembargador Paz Barreto. Na época originária desse feito, essa matéria de fato era controvertida, mas hoje ela é uma matéria tranquila, no sentido de que, sendo a apelante substituta tributária e não substituída, ela não tem direito ao ressarcimento, no mérito. Nesse ponto eu acompanho o voto de Vossa Excelência. No tocante ao percentual da multa, eu, na minha Câmara de origem, juntamente com os desembargadores aí, temos um posicionamento firmado no sentido de reduzir multas de 100% ao patamar de 20% e acima de 100% ao patamar de 30%, na linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal e também precedentes nossos. Não obstante, o colegiado do Grupo de Câmara deste sodalício ter decidido que a redução deve ser no patamar de 70%. Penso eu que 70% continua sendo desproporcional, é um percentual muito alto para a imputação de multa relativamente a um tributo. Pouco interessa se a multa é moratória ou multa penal, ou muito menos o efeito prático em relação ao funcionamento da empresa responsável pela tributação, que isso para mim é despiciendo. O que importa a abusividade da multa não é a qualificação, a qualidade, a potência financeira de quem vai pagar, e sim a multa em si, que é abusiva e excessiva. Eu, nesse particular, dou provimento para reduzi-la a 30% do valor originário na linha dos precedentes que tenho decidido. Quanto aos honorários advocatícios, há de se convir o seguinte: um dos pedidos foi negado, mas o segundo foi concedido. Então, deve haver não só... Dois pedidos foram concedidos. Na origem, todos os dois foram negados, né? E aqui, um dos pedidos, que é no tocante à redução da multa, foi deferido. Um de Vossas Excelências em maior proporção e o meu em menor proporção, ou o contrário, 70% e eu 30%. De modo que, e penso que isso também deve ser sopesado na hora da fixação dos honorários, já que houve, né, deferimento de parte dos pedidos que foram feitos na origem. De modo que, nesse particular, também eu dou provimento para reduzir os honorários advocatícios em valor fixo e não em percentual, R$50 mil a serem custeados pela apelante. Então, eu dou provimento parcial ao apelo, reduzo a multa a 30% e os honorários advocatícios em valor fixo de R$50 mil, com correção monetária a partir desta data. É assim que voto, senhor presidente. Desembargador Érico, tem alguma Senhor presidente, observação a fazer? em relação ao valor da multa, eu, quando estava estudando essa matéria há algum tempo, eu vi que a Câmara do desembargador Ricardo Barreto, que é a segunda, tem já por unanimidade decidido dessa forma dos 30%. Mas aí discutimos, chegamos a votar em 100%, em 50%, mas aí fixamos depois esse patamar de 70%, como foi decidido no grupo, e eu mantenho. Mas em relação ao valor dos honorários advocatícios, eu acho que o desembargador Ricardo tem razão. Acho que, como houve esse provimento parcial, entendo que deva ser reduzido ao patamar indicado pelo desembargador Ricardo. Então, eu evoluo no meu voto para acompanhar, nesse particular, o voto do desembargador Ricardo. Eu digo isso, senhor presidente, pedindo licença, porque quando o Estado é o pagador, ele recorre até as últimas instâncias para reduzir a um valor quase que insignificante, sob fundamento de que vai onerar o contribuinte, etc, etc. Aqui, a Procuradoria tem... Os procuradores são pagos regiamente, como nós, pelo Estado. Então, esse dinheiro vai entrar para um fundo de partição entre os procuradores. Eu acredito que tem algo dessa natureza, eu não sei, até o limite do teto. De modo que
esse dinheiro não vai para o bolso do trabalhador, advogado, procurador do Estado. Vai para esse fundo, para eventual, repito, partição ou pagamento, conforme a regra de pagamento dos honorários advocatícios digamos, em complemento dos procuradores. De modo que aplicar um valor muito alto, no caso aí 3%, 3 vezes 5, 15, R$150 mil, onerará o contribuinte, que continua sendo contribuinte do Estado, uma empresa grande como a Kaiser, que é da Coca-Cola, que recolhe muito tributo para o Estado, né, será onerada para um dinheiro que não vai para o trabalhador, o advogado. Se fosse para o trabalhador, que trabalhou 2002, 2010, 2008, mais de 10 anos num processo, com perícia, etc., se justificava. Mas para a Procuradoria do Estado, que, repito, não é para o procurador o dinheiro. Eu acho que fixar um valor menor, que também não é insignificante, 50 mil é uma quantia razoável, serve de desestímulo para práticas dessa natureza, e nós sabemos que hoje em dia o regime de substituição tributária é bem compreendido, a questão das multas fiscais já não existem mais também, isso é um resquício do passado que ficou aqui para ser julgado, né? É por essa razão que eu acho que é razoável não se fixar também, quando o contribuinte é condenado, se fixar uns valores mais altos para pagamento. Se fosse o advogado, tudo bem, eu teria um outro raciocínio talvez, mas não para o fisco. Eu agradeço, só faço o registro em homenagem ao debate. Não, Vossa Excelência foi muito preciso nesse sentido. Também eu vou aderir à opinião que Vossa Excelência traz aqui no debate e portanto, nós ficamos à unanimidade na questão do mérito. Eu só faço uma retificação, senhor presidente. Eu citei Kaiser porque o precedente aqui é Kaiser. No caso é a Sony Music, que também recolhe os seus tributos. Exato. Né? Com toda a regularidade. Só cada então mês. a divergência em razão da multa. Do percentual da multa. Que por maioria é fixada em 70%, com o voto divergente de Vossa Excelência em 30%. No mérito, a questão está pacificada. Todos dão provimento parcial, né? Agora, apenas eu no tocante da multa que fica com a maioria. Exato. Então, eu vou fazer a proclamação do resultado, exatamente contemplando todas as hipóteses aqui que foram convergentes. Por unanimidade, a turma deu a turma negou o provimento quanto ao mérito, mantendo-se os termos da sentença de primeiro grau, e no tocante aos honorários, a turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso para reduzir os honorários de sucumbência ao valor fixo de R$50 mil. Ponto. Por maioria de votos, a turma deu provimento para reduzir a penalidade multa aplicada ao percentual de 70% do valor do imposto devido, sendo divergente
o voto do desembargador Paes Barreto, que reduzia para 30%. Ponto. Provimento parcial do recurso. É isso mesmo, senhores. Está bem colocado. Tem que voltar para adequar a forma aos termos da proclamação, que é diferente. Viu? Teve uma coisa. Deixa eu tirar uma assinaturazinha aqui. Tem. E aí o resultado. Que foi diferente, né? Senhores, me parece que nós temos aqui um outro pedido de preferência. É isso mesmo? São dois? Ou... Ah, são fora de pauta. Ah, ok. Então vamos voltar, senhores, à pauta. O número 6 da pauta, pedido de vista do desembargador Eric Simões. É a apelação número 354-713, dígito 9, da primeira vara de acidentes de trabalho da capital Recife, apelante Ruth Maria da Silva Barros, advogado Rivadavia Nunes de Alencar Barros, apelado INSS, procurador Dr. Bruno Rodrigues Arruda, relator desembargador Fernando Cerqueira, adiado desde 6 de janeiro a requerimento do desembargador Eric. Após o voto do relator dando o apelo como improvido, o desembargador Ricardo Paes Barreto proferiu o voto divergente, dando provimento ao apelo. Após, foi adiado o julgamento a pedido de vista do desembargador Eric Simões. Pergunta ao desembargador Eric se está em condições. Estou sim, senhor presidente. Tem a palavra, desembargador Eric. Agradeço, senhor presidente. Eu levei os autos porque eu não aplico esse princípio em dúvida pro mísero sempre. Eu procuro analisar as provas para ver se o conjunto vai de encontro à perícia oficial. Eu fiz aqui um voto em 3 laudas e, resumidamente, eu destaco que o exame atestado médico juntados pelo autor data de 2010 e a declaração do fisioterapeuta de 2011, afirmando melhora no quadro da segurada e que a condição é temporária. Em 2012, o perito oficial realizou a avaliação e concluiu pela inexistência do nexo causal entre a doença e pela ausência de incapacidade. O assistente técnico da parte autora não concluiu se a perda seria temporária ou definitiva. Então, senhor presidente, eu concluí que não há prova suficiente capaz de rebater a conclusão da perícia técnica oficial, entendendo ser inaplicável ao caso presente o princípio de dúvida pro mísero. Então, senhor presidente, pedindo vênia ao eminente desembargador Ricardo Paes Barreto, eu voto acompanhando Vossa Excelência pelo não provimento do apelo. É assim que voto. Coloco em discussão o voto do eminente desembargador Eric e desembargador Paes Barreto. Tem alguma observação fechou, a fazer? né? Então, fechou. Muito bem. Então, passo a proclamar o resultado. Por maioria de votos, a turma negou o provimento ao apelo.
nos termos do voto do relator. Próximo da pauta é o número 14, da relatoria do desembargador Fernando Cerqueira Norberto. Número 14 da pauta. O agravo de instrumento número 360, 236, dígito 4, da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Recife, agravante o Estado de Pernambuco, procurador Roberta Lins Azevedo e Luciana Roffé, e agravado Famaceg, Segurança Privada Limitada, advogado Dr. Paulo Roberto Fernandes Pinheiro. Trata-se de agravo da modalidade instrumental, com pedido... Eu peço licença, Vossa Excelência, como forma de colaborar. Claro. Eu não sei o desembargador Érico, mas eu já li as propostas de emenda de Vossa Excelência. Todas. Esse é um que eu concordo. Só tem dois que são relativamente à mesma matéria julgada no anterior, de benefício previdenciário, que eu vou votar em sentido contrário. Perfeito. Que é o mesmo voto desse que foi votado anterior. Os mais demais, eu pessoalmente estou de acordo tanto com o de Vossa Excelência como do desembargador Érico. Perfeito. Porque Vossa Excelência, por mim, pode dispensar a leitura do relatório e do voto. Desembargador Érico, Vossa Excelência também leu? Eu também li, senhor presidente. E os únicos que eu tenho divergência são os que tratam de... Não, nesse caso aqui. Nesse caso. Não, li e concordo. Concorda? Então Concordo deixa eu na proclamar íntegra. primeiramente. Porque se tiver destaque, a gente discute. Se não tiver, Exato. já anuncia o resultado, né? Muito bem. Decisão por unanimidade, a turma negou provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o regimental nos termos do voto do relator. Próximo feito é o número 16 da pauta, também agravo do instrumento. Número 350.828, isto 9, da Vara Única da Comarca de Inajá, agravante o Estado de Pernambuco, procurador Rômulo César de Siqueira Almeida, agravado José Cavalcante Barros, com o seu defensor José Antônio de Lima Torres. Tratamento quimioterápico, tudo tem Alguma dificuldade? Tem. tudo pleno acordo. Desembargador Érico. Também. Concorda? Concordo na íntegra, senhor. Muito bem. Decisão. Por unanimidade, a turma deu parcial provimento ao agravo do instrumento nos termos do voto do relator.
Próximo ao 17 da pauta. Trata-se do agravo do instrumento 349-123, dígito 2, da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Recife, agravante Flávio de Alencar Araújo, advogada Elizabeth Carvalho, agravado Estado de Pernambuco, procurador Dr. Edgar Mouri Fernandes Neto e Antônio Figueiredo Guerra Beltrão. Também, desembargador presidente. Também. Pleno acordo. Li e concordo. Todos concordam? Concordo. Então, decisão. Por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso de agravo do instrumento para manter a decisão agravada, cassada a liminar deferida nestes autos. Tudo na forma do voto do relator. Próximo, número 15 da pauta, apelação cível. Número 357, dígito 5, da primeira Vara de Acidentes de Trabalho da Capital, Recife. Apelante Daniel Pereira Coelho, advogado Rivadavia Nunes de Alencar Barros, apelado ao Instituto Nacional de Seguro Social. Desembargador Érico, desembargador Ricardo Paz Barreto, já... Nesse, senhor presidente, é que eu vou... Porque há laudos divergentes, não é? É, exato. Então, o meu voto para esse e para o subsequente, que é no mesmo sentido, um outro que vem... Para facilitar a taquigrafia da secretaria, principalmente a taquigrafia, porque será o mesmo voto para esse e para o outro. O voto é o seguinte, considerando a divergência entre o laudo oficial e o laudo do particular... O meu voto em atenção ao princípio indúbio pró mísero pró trabalhador, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso, para que prevaleça, na dúvida, em benefício do obreiro, pedindo vênia a Vossas Excelências. O meu voto é nesse sentido. Eu acompanho Vossa Excelência. Eu acompanho Vossa Excelência. Por maioria de votos, a turma negou o provimento ao apelo, registrando-se a divergência do voto do desembargador Paz Barreto, no sentido de dar provimento, aplicando-se o princípio pro mísero. O outro era exatamente o 6, então é só esse mesmo. Hein? O outro é o 6, que já foi julgado. Tem 18 e 20, é o desembargador Érico. Sim. Eu dou já. Deixa eu terminar essa parte aqui. Número 18 da pauta é a apelação cível 233-268, dígito 7,
da Vara Única da Comarca de São José do Egito, o apelante o Instituto de Previdência Social do município de Santa Terezinha, Estado de Pernambuco, o advogado Gilberto Souza Costa, apelado LRDO, representante Maria de Fátima Félix Menezes, advogado Adalberto Gonçalves, procurador que atuou foi o doutor Valdir Barbosa Júnior, relator desembargador Eric Simões, revisão do desembargador Fernando Cerqueira. Está em condições, desembargador Eric? Estou sim, senhor Tem a presidente. palavra. Eu já li também aqui, estou de acordo. Agora, no anúncio de voto de Vossa Excelência, eu só queria confirmar. Vossa Excelência dá apelação provido, não seria improvido, não? Na proposta de Vossa Excelência. Que pelo raciocínio desenvolvido na ementa, seria improvido. Ele diz que tem direito, se Vossa Excelência puder confirmar. No final, meu voto em conclusão é o processo 23.32.68, dígito 7, não é isso? É. No final, eu concluo da seguinte forma: dar provimento ao apelo do Instituto de Previdência Social do município de Santa Terezinha e condenar o Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco ao pagamento das parcelas vencidas relativas ao benefício da pensão por morte devidas a Laerte Ribeiro de Oliveira, afastando-se a prescrição quinquenal em face da incapacidade absoluta do titular do benefício, com a devida correção dos valores, pelo que fixa o juro a partir da citação pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pela tabela não expurgada da ENCORGE para débitos em geral. É porque consta em cima, se Vossa Excelência observar, apelante o Instituto de Previdência Social. Vossa Excelência dá provimento ao recurso do particular, não é? Pega o processo. Isso. Consta aqui na pauta que o menor é o apelado. Porque se der provimento, caça o benefício, né? O apelo é do Instituto. Ou ambos apelaram? Vou confirmar, desembargador Ricardo. Vossa Excelência dá provimento, né? Eu dou provimento parcial. Deixa eu confirmar aqui, desde a sentença. Tem o apelo do Instituto. O apelo é único do Instituto. É do Instituto. E o meu voto de revisão é acompanhando Vossa Excelência e dando provimento ao apelo, a fim de reformar a sentença. Pelo raciocínio desenvolvido aqui na proposta de ementa, é de que o apelo não seria intempestivo, Exato. que a pensão por morte é devida,
já que ela contribuiu para o PSEP, Exato. que, não obstante o município não ter repassado, ele tem direito, afastou a prescrição quinquenal e deu provimento ao recurso do Instituto. Aí fica contraditório, eu acho, eu não sei. Aqui a sentença do juiz, ele condenou, julgo procedente para condenar o Instituto de Previdência ao pagamento integral da pensão por morte da genitora do autor, desde a data do falecimento, devidamente corrigida na forma da lei. Então, está contraditório, realmente. Não é? Exatamente. Seria rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento, se for o caso. Eu entendo que seria... Não é isso? o raciocínio lógico seria esse. Houve equívoco na conclusão. O raciocínio lógico é esse mesmo. Agora, Como o desembargador presidente vota no mesmo sentido, também mantendo o benefício, né? Então seria ou dar provimento parcial para alguma correção, ou então negar provimento. Acredito que seria negar provimento. então, negar provimento mantendo-se a decisão do primeiro grau. Exatamente. O fundamento, me parece, senhor presidente, do Instituto, é que a gestão anterior não havia recolhido os Perfeito. benefícios. É. E é por isso mesmo que o juiz condenou. Isso aí é uma Exatamente. questão administrativa, né? Exatamente. A pessoa não tem nada a ver com a má gestão. O direito ao pensionamento Agora, em que termos foi a condenação do primeiro grau? Estou achando realmente estranho aqui. A condenação, parte final. Sim, do primeiro grau. Ele condenou o Instituto ao pagamento integral da pensão por morte da genitora ao autor desde a data do falecimento, devidamente corrigida com juros e correção monetária. é a implantação do benefício. Exato. Então, negar provimento. Negar provimento. doravante e os Exatamente. atrasados, Houve equívoco né? na conclusão. Então, eu corrijo aqui e depois encaminho, senhor presidente, o Perfeito. acordo, voto e acordo. Eu também já corrijo aqui. Eu acompanho a turma. É isso. Tem uma preliminar que foi Exato. rejeitada, né? E no mérito nega provimento, é isso mesmo. Eu agradeço ao desembargador Ricardo Barreto. Eu é que agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Bem, o voto de revisão é no mesmo sentido, desembargador, e peço que proclame o resultado. A preliminar foi rejeitada por unanimidade nos termos do voto do relator e revisor. No mérito, negou-se provimento ao apelo nos termos do voto do relator e revisor, decisão unânime. Bem, por último, o número 20 da pauta. Também da relatoria do desembargador Eric Simões. Está em condições, desembargador Eric? Tenho, senhor presidente. Muito bem, então vou fazer a chamada. É a apelação 287-581, dígito 6, da primeira vara de executivos fiscais estaduais da comarca do Recife. Apelante é a Disbrel, distribuidora de bebidas Recife Limitada. Advogado Carolina Ribeiro Souto Bessa. Apelado Estado de Pernambuco, procurador Fabiana Palatinic Lapenda. O Ministério Público que atuou foi o doutor Francisco Salles de Albuquerque, relator de desembargador Eric Dantas Simões, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, julgamos idêntico, né? idêntico ao
relatado por Vossa Excelência. Perfeito. Acredito que a única divergência seria em relação à redução da multa, enquanto fixamos em 70%, o desembargador Ricardo reduz para 30%. Acredito que isso seja a única divergência, senhor presidente. Eu mantenho o meu entendimento e Apenas para registrar a taquigrafia, o meu apenas- voto é, no mérito, na questão de fundo, acompanhar o relator, porém, no tocante ao percentual da multa, na linha de precedentes do meu colegiado e do meu entendimento pessoal e do Supremo Tribunal Federal, é de que se a multa, como no caso, foi de 100%, eu reduzo o seu percentual a 20%. É como voto pedindo vênia a Vossa Excelência. Então, peço que Vossa Excelência proclame, por maioria de votos, fazendo a observação em relação ao voto divergente do eminente desembargador Paz Barreto. Decisão. Por unanimidade, deu-se parcial provimento ao apelo, modificando o percentual de 100%, reduzindo para 70%, reduzindo o percentual para 70%, nos termos do voto do relator e revisor, enquanto o desembargador Ricardo Paz Barreto reduz o percentual para 20% sobre o valor do tributo. Decisão unânime. Decisão por maioria. Por maioria, unânime no mérito, mas nessa O provimento questão... parcial é unânime. É, Né? exato. Agora, no tocante à multa, é por maioria. É, por maioria. A redução da multa, né? Exato. Senhores desembargadores, senhora procuradora, nós vamos então agora passar a julgar os feitos fora de pauta. Normalmente, pelo regimento, esses feitos têm preferência sobre os feitos da pauta. Mas aqui, por uma questão prática, nós deixamos ele para o fim, porque nós atendemos primeiramente aos interesses das partes que aí estão, que vêm assistir ao julgamento de seus processos. Os feitos fora de pauta são recursos que geralmente a plateia está esvaziada e nós podemos realmente fazer o julgamento pela listagem. Por isso nós deixamos para o fim, o desembargador Ricardo Paz Barreto. E por isso a minha gafe cometida na última sessão do grupo de câmaras, porque acostumado aqui à Câmara, eu sem atentar para isso, eu deixei exatamente para o fim quando fui advertido pelo desembargador Ulisses Viana. Então, me parece que o desembargador Paz Barreto tem um feito. E como eu tenho vários, e Vossa Excelência, o desembargador Eric também, então vamos dar preferência ao desembargador Ricardo Paz Barreto. Claro. Inicialmente, senhor presidente, para facilitar os julgamentos, eu estou de acordo com todos, tanto de Vossa Excelência quanto todos os desembargador Eric, não tenho nenhum destaque a fazer. Eu também com o desembargador Eric. E no tocante ao meu feito, foi distribuída uma proposta, é um benefício previdenciário, não há nexo de causalidade, conforme está apresentado, o voto é longo, porque há vários precedentes citados, e o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso de agravo. Acompanho. Também. E peço que Vossa Excelência proclame, porque é um só. Pois não. A unanimidade de votos, improveu-se o recurso de agravo, que é exatamente o citado na minha lista, o 260.011, dígito 5. Obrigado, senhor presidente. Desembargador Eric, Vossa Excelência viu os... Eu vi, senhor presidente, e não há nenhuma discordância. Quando eu falei que haveria discordância, seria um da pauta, mas que está vinculado ao desembargador Jorge Abel, que é a questão de risco de policiamento ostensivo. Os fora de pauta, li todos e não há nenhuma objeção. Eu também e concordo na Vossa íntegra. Excelência e concordo. Então, a decisão. Por unanimidade, a turma julgou, de acordo com a listagem, os feitos fora de pauta do desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos e do desembargador Eric de Souza Dantas Simões, nos termos da lista. Pronto, senhores. Acredito que não temos mais nenhum processo da pauta ou fora de pauta. De forma que, agradecendo a todos, desejando a todos também uma boa semana,
não é? E agradecendo especialmente ao desembargador Paz Barreto, que aqui colabora conosco, substituindo, em substituição ao nosso desembargador Jorge Américo Pereira de Lira. Dou por encerrada a sessão da primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, desejando a todos uma boa semana e até a próxima sessão, na próxima terça-feira. Senhores, muito obrigado. Obrigado, presidente. Até a próxima sessão.